Olá, muito boa tarde pra você. Não é que começou? Zé, vê a musiquinha. Até o cachorro já conheceu que tá começando o seu, o meu, o nosso Entre Família aqui na TV Novo Tempo. E a Aninha está de volta aqui na apresentação. Ela que já, ela apresenta, ela produz, ela dirige. Ela que me paga também, não? Não rola? Não tem Pix nessa amizade. Isso é só fachada, então. Eu achei que isso ia rolar um pagamento aqui da Ana e tal. Não, mas... é só fachada. Aninha, você sabe que a casa é sua aqui, esse programa tem a sua cara, você transpira entre família, porque a Ana ama esse programa demais. Eu amo mesmo. Eu amo mesmo. Mas sabe qual que é o problema? É quando o amor acaba, mas no relacionamento. Eita. E aí? Aí é o programa de hoje. Sabe aquele negócio que, rapaz, nas redes sociais é Maria da curtida. Menina, aquele abraça, aquele posta negócio, foto sorrindo. Reels com tal. Quando vai pra festa de Natal, presente pra todo mundo, de um versículo, beijinho na boca. Mas o que acontece é o seguinte, meu querido, infelizmente, existem pessoas que têm esse teatro todo e o casamento é de fachada. Forte essa palavra, hein? Teatro. Vira um teatro. O casamento é um grande fingimento e isso é um perigo, né? Porque a gente não casa pra fingir ser feliz. A gente casa pra realmente ser feliz. O que acontece nesse processo que o casamento vira um teatro, vira uma fachada? Eita! E outra, não quer dizer que o casamento vai ser... mil maravilhas sempre. Você sabe que é uma montanha-russa, mas ninguém larga a mão de ninguém. E é nesses perrengues que você cresce, né? Porque você tá aí, tem uma base para esse casamento. Agora, falei de base. Será que essa base já ruiu e a casa está segurando só pelas... O que segura são as aparências? Ou então, de repente, estava o casamento construído sobre bases erradas, que não sustentam o casamento, que são bases falsas, né? Que a gente pensa que servem, mas que não servem. Dona Maria até estufou o peito, vai, que a gente deu um negócio aqui dentro, então calma. É entre família que a gente tem que falar desses assuntos. Você sempre corre da jogada, mas vamos fazer o seguinte, ó, aqui a gente coloca esperança, não utopia, tá? Mas a gente vai poder enxergar a situação de perto, que hoje manhã tá aqui. Tem manhã! Manhã está por aqui. Ela volta amanhã. Uma vez lá no início do ano, ela já veio temperada no avião, que ela veio... Na roupa ali, ela trouxe um alhozinho pro genro e tal. História, se mas você eu digo, outra hora você pega no Interplay, mas ela está sempre temperada com a sabedoria e inspirada por Deus, que é um tempero que é essencial. É um tempero do Espírito Santo, quer dizer, o azeite do Espírito. Exatamente. Antes foi alho, agora é azeite. Deu tudo certo. Mas o programa não é de culinária, mas é uma receita de sucesso pro seu casamento. É isso aí. É uma receita de sucesso que a gente vai dar pra você ao longo dessa tarde. E não sai daí, fica com a gente, com Entre Família volta daqui a pouquinho. Voltamos com Entre Família, que aqui o que a gente fala não é de fachada não, de verdade. É 30 segundos, é 30 segundos. É isso aí, dá tempo só tomar aquela aguinha, respirar, gente, porque aqui agora a gente já criou a situação, né? E agora vai mergulhar. E a nossa diretora, a Sarinha, hoje até falou, Cris, vocês falaram só do negócio do quebra-pau aqui. Já a gente vai ter um casal, inclusive, do contraponto. Um casal maravilhoso, que resolve as coisas de verdade e não fica fingindo que tá tudo bem, não. Resolve mesmo. Resolve, de verdade. Tem problema? Tem. Tem coisa boa? Tem. Então resolve. E outra, é a melhor coisa, né? Porque se colocar debaixo do tapete, uma hora o tapete, você vai tropeçar nesse tapete aí. Fica até o tapete inchado assim, Cris. Tanta coisa que enfia debaixo do tapete quando a subir. Varri a casa pra mãe, era mais ou menos isso aí. Era um pouco e quem o tá tapete com a cheio gente hoje, Cristiano? Hoje é amanhã. Vamos lá hoje é amanhã. ela, Vamos então, embora, né? Vamos junto. Vamos juntos aqui. E aí? Olha, se todo mundo nesta equipe chama ela de manhã, quem sou eu para não chamar, né? A filha ali, a filha mesmo vai chamar de manhã, mesmo que seja assim apresentando, é literalmente Entre Família, então é manhã. Seja bem-vinda, manhã. Manhã é terapeuta de família, ela tem quase 15 anos de experiência em consultório atendendo casais e hoje ela topou vir aqui com a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Você já deve ter recebido vários em seu consultório, não é verdade? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Realmente... Eu tenho sempre dificuldade para lidar com esse termo casamento de fachada, né? Porque, na realidade, todos nós seres humanos, a gente tende a encontrar um lugar confortável de atuação e funcionamento que não nos gere ainda mais tensão. Então, às vezes... manter, vamos dizer assim, escondido as questões que se vive na conjugalidade, não tem aí uma tentativa de fazer um teatro ou uma coisa de maldade, mas é uma forma de autoproteção, né?
E é uma forma também de fuga do enfrentamento de si mesmo. Não é por hipocrisia ou por falsidade, né, que as pessoas vivem nesse lugar de atuação. É muito mais por um mecanismo de defesa e de autoproteção, mas tem muito. Agora, Isabel, eu achei legal você colocar que então todo mundo não revela tudo, não deveria também, né? A gente não mostra nossas fragilidades para todo mundo. Agora, o exagero de abraçar o personagem, que eu acho que é o grande problema, né? Mas o desenho que você fez foi cirúrgico, foi muito bacana, porque agora é o momento de julgar, porque a pessoa defende a Dona Maria assim, ó, olá, é fulano, conheço, Dona Maria, fulano, mas de repente você também não, por um mecanismo de defesa, em algum momento você não contou tudo. Aquele negócio, fui para a casa do Natal, para a casa da mãe, e lá deu a DR no quarto, mas no outro dia estava todo mundo beijando, né? Agora, quando você mantém isso como a totalidade da sua vida, eu acho que vira um padrão, um padrão, né? Mesmo, aí é o problema, né? Sim. E assim, eu sinceramente não consigo julgar o fato que nós, seres humanos, somos sim camaleões. Não adianta, porque somos camaleões. A Isabel que aparece aqui, né? E que aparece e é editada numa tela, né? Em algumas 14, 20, não sei quantas polegadas, não tem como ser a mesma que aparece entre quatro paredes para meu marido. Não tem como ser a mesma. A minha interação com a Ana Isabel aqui dentro do estúdio não tem como ser a mesma que a minha interação com ela dentro de casa. É uma outra situação, é um outro lugar, é uma outra posição de atuação. Então, o ser humano, ele se comporta desse jeito mesmo, porque se faz necessário. Nem todo relacionamento, nem todo ambiente suporta o retirar a máscara. Não adianta, porque nem todo ambiente suporta. Nem o ambiente suporta, nem você suporta o julgamento de tirar essa máscara. Então, elas são necessárias. As máscaras sociais, elas são necessárias. Tem nada de hipocrisia. Tem de uma condição de atuação mesmo, né? Onde a gente vai precisando fazer essa dança, esse movimento, esse bailar aí, para poder conseguir circular nas relações. Agora, é óbvio, dentro da conjugalidade, ali na interação do casal, aí as máscaras não tem como manter. Não tem como você criar um personagem dentro de um casamento. Não há como. Mesmo que você nunca conheça a totalidade do outro. A minha mãe, com quase 62 anos de casada, diante do caixão de meu pai, foi capaz de dizer, minha filha, eu ainda tinha tanta coisa para eu aprender com ele, ainda tinha tanta coisa para a gente viver junto. Então, essa convivência da conjugalidade, ela é inesgotável. Ela é inesgotável. Não há como chegar um momento em que o casal está pronto, acabado, e a moldura dessa conjugalidade completamente desenhada. Não há. É plástico demais. É muito e até plástico. Preocupante, né, Isabel, quando o pessoal fala, olha, nós não temos problema nenhum. Eu acho que é aí que mora o problema. Muitas vezes essa resposta ela é preocupante. Agora, fora o contexto de utopia, além da verdade, eu fico imaginando você, Cris, eu vejo você aí também, vejo a Suzaine, agora a Aninha, eu acompanho também os cantores da gravadora. Você não gosta da Tatiana Costa? Cris, eu amo, tem aquela música que eu acho aquele dueto especial. Ela tem uma história de longa data aqui com a Rede Novo Tempo de Comunicação, com você, né? É uma bênção. Agora, você conhece o Zé? O Zé é um sorriso especial e ele é muito parecido com a Tati. É o marido dela, estão casados há 20 anos, têm 2 filhos maravilhosos. E a gente sabe que a vida é uma montanha-russa, mas quando a gente acompanha esses 2 pombinhos, é uma maravilha. E estamos recebendo aqui nessa tarde essa dupla especial. Zé, seja muito bem-vindo, Tatiana, que honra recebê-los aqui. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Cris. Boa tarde, queridos. Uma alegria estar aqui no Entre Família, um prazer imenso. E aí, vamos lá, vamos abrir um pouquinho desse contexto de vocês. É muito bom, a gente já conversou algumas vezes também lá na Rádio Novo Tempo, né? Foi uma bênção ter vocês. Então, revê-los mais uma vez é um presente aqui. E eu digo assim, olha,
Gente, tanto tempo de casamento, né? 2 filhos, a gente sabe que criar os filhos não é fácil. Por mais que você tenha a companhia de Deus, esse mundo aqui é complicado. Aí vem TPM, e vem a conta, e vem boleto. Mas eu acho que isso aqui é um canal da esperança, a gente tinha que mostrar um contraponto, né? E a gente queria conhecer um pouquinho de vocês. Um passarinho me contou que vocês são muito parecidos no lidar, no dia a dia. Contem pra gente. A gente tem um perfil assim bem dinâmico. A palavra correta é explosivo, sabe? Então nós somos muito parecidos nesse ponto. Então foi o ponto que a gente tem que dar maior atenção, né? Quando a gente estava namorando ainda, eu lembro que a gente fez um teste comportamental, né, de personalidade, com o Benedito Muniz, um amigo, e é um teste muito assertivo. E ele deu uma péssima notícia para a gente. Ele falou que a gente ia bater de frente muitas vezes se a gente decidisse se casar. E como eu sou teimoso, né, a gente decidiu, estamos seguindo em frente, mas esses 20 anos tem muita coisa aqui, muita água que rolou, muitas coisas aconteceram e estamos aí, encarando os desafios. Olha, isso é uma coisa interessante de observar, porque geralmente dizem que os opostos se atraem. No caso de vocês, que eram parecidos, foi que se atraíram. Mas eu, do lado de cá, que sou a pessoa mais explosiva, que casei com um cara tranquilo, que é o contrário de mim, fiquei com a curiosidade de saber como é que vocês dois, que batem de frente, como vocês mesmos falaram, fazem quando vocês não estão de acordo, quando um discorda do outro. Qual que é a estratégia por aí? Demorou um tempinho para a gente conseguir entrar em harmonia, mas é aquele momento que você vê que a pessoa está assim, no momento de querendo falar, mais nervosa, mais ansiosa, aí você dá uma segurada e espera abaixar. Eu espero o Zé abaixar um pouco, então tem a hora certa para eu colocar a minha opinião, né, o que eu acho. Então, respeitar o tempo do outro, né? Como nós dois somos explosivos assim, né, gente? A gente quer que faça, que aconteça, resolver. Quando eu acho que uma coisa tá certa, é 100% certo e ele igual, então eu espero. E aí depois eu converso com ele e aos pouquinhos a gente foi tendo essa dinâmica aperfeiçoada. E dizem também que normalmente a gente acaba descarregando toda a ansiedade, todo o nervosismo do dia, às vezes no trabalho, na empresa, em casa, né, com as pessoas que a gente mais ama, que é onde a gente sente que é o nosso ambiente, e muitas vezes de maneira errada, intimidade, né? de maneira errada a gente às vezes explode, fala alguma coisa que não deveria falar, mas é onde a gente é acolhido, onde a gente é amado e a gente tem essa sensação, né, de poder, é um ambiente que pode tudo. Então, quando eu percebo que ele está sob muita pressão, da empresa, do trabalho, com muitos problemas para serem resolvidos, eu entendo que aquele processo dele é um processo de desabafo, e não levo isso para o lado pessoal, né? Porque mais do que palavras, eu acredito muito nisso, é a vida que ele vive, amando a família, proporcionando, cuidando. Então, às vezes, um romper assim, de falar alguma coisa e tal, é aquele momento que ele precisa para desabafar, e aí depois a gente conversa mais calmamente. E comigo é a mesma coisa? Olha o silêncio. Ter paz com mulher é só falar assim. Isso é a prova de que aqui a gente não tá mostrando coisa de fachada, hein, Cris? Não, É real, bom, isso olha é aí, que real. bonitinhos Isso eles que é dois. legal, né? Sem essa utopia. Agora o passarinho me contou também que apesar de vocês serem muito parecidos, né, depois do casamento vocês encontraram algumas diferenças engraçadas, porque eu acho bacana, porque tem coisa que a gente vai fazendo um teste no namoro, faz um teste no noivado, mas é só quando está entre 4 paredes que algumas coisas são reveladas, né? E algumas coisas são engraçadas. Eu acho muito legal ter essa questão de conhecimento, né, de maturação. Você quer ver a Tati de mau humor, é você acordar ela no meio da noite ou acordar ela muito cedo, fazer algum barulho, acender uma luz, aí essa aqui é outra pessoa. Gente, eu sou assim, super sensível. Mas eu acho que engraçado que vocês falaram, lógico, tiveram muitas diferenças. Eu tava dormindo, acho que um mês casado, ele acordou às 2 horas da manhã para matar um pernilongo. Eu não consegui entender. E ele me fez acordar para achar o pernilongo. Eu falava assim, não, Zé. Ela enxerga melhor que eu, pediu uma ajuda, né? A gente casa para isso, para ter uma... Mas eu queria mostrar os dotes dele de caçador e que graça tem, né, depois caçar e não mostrar para alguém, para poder aplaudir ele como um expert, né, caçador de pernilongo que o Zé é.
pernilongo irrita tanto ele que no nosso quarto não pode ter nenhuma parede escura para o pernilongo não esconder. Então ele tem até esse cuidado no acabamento do quarto. E no começo eu não conseguia enxergar, eu não abria o olho, eu não via sentido. Hoje eu já acordo e falo, vamos caçar esse pernilongo. Pegando um gancho aí, o nosso caso é muito atípico, né? A gente casou com 7 meses de namoro, né? Então é natural que a gente se conhecia muito pouco, e a gente, durante esses anos, a gente vai amadurecendo, a gente vai cada dia mais se conhecendo mais. Conversei inclusive com vários amigos que existe a crise dos 7 anos, né, de casamento, porque aí você já tem filhos, aí a divisão de atenção da mulher com a atividade com os filhos, e tem tudo isso aí que vai acontecendo e a gente procurando manter a relação, seguir os conselhos que Deus dá pra gente, a gente vai levando, mas se falar que é todo dia a gente sorrindo, alegria, sem problema, isso para mim é uma utopia. Se existe algum casal assim, maravilha, Deus abençoe, mas a nossa realidade é o dia a dia mesmo, lidando com as situações, as diferenças, a gente vai crescendo e construindo. Gente, eu não sei vocês aí de casa, mas aqui eu tô com um dó porque o tempo acabou, né? Esse casal tem que vir mais vezes, passar um programa inteiro com a gente. Hashtag, eu também casei, acho que são uns 7 ou 9 meses de casa de namoro, deu tudo certo, tamo juntos, já tô há 10 anos aí, deu certo, né? E, gente, um abraço, Zé, Tati também, vocês são maravilhosos, que Deus continue abençoando vocês nas lutas, ninguém solta a mão de ninguém. Grande abraço e esperamos vocês aqui no Entre Família, né, pessoalmente, tá bom? Grande abraço, casal. Beijo. Beijo pra você. Tchau, tchau, povo especial. Você gostou? Você também é uma expert caçadora de pernilongo? Conta a sua história. O importante é não deixar de fachada, mas se tiver de fachada, há esperança, tá? Vamos fazer o seguinte, Isabel está aqui afiando a faca para dar um recado para você, tá? Mas não para matar pernilongo, mas é para buscar informação e dar informação para você. Um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Entre Família. Eu achei que eu ia voltar naquela, mas voltei nessa daqui, não tem problema. É Ronaldinho, olha para um lado e chama para o outro. É isso aí. É para nunca saber quais são os meus próximos movimentos. É. E quem tá com a faca afiada, como o Cris falou no bloco anterior, é ela, Isabel Passos. Mas faca afiada não é para machucar, não. São os cortes cirúrgicos que a gente precisa fazer para ajudar você de casa a resolver os problemas que você está enfrentando. Agora a gente preparou 3 histórias, 3 pessoas decidiram abrir o coração. São histórias anônimas, sem se identificar, mas que podem ser a história da sua vida. Histórias que você está passando aí na sua casa e de repente ninguém mais sabe. Agora a gente vai dar voz para você através desses relatos e vamos descobrir como que essas situações podem ser resolvidas. São casamentos de fachada, como a gente tem falado aqui, são casamentos em que ou o homem ou a mulher, ou às vezes os dois, sentem que estão interpretando papéis, estão cansados das máscaras. E como fazer para voltar para o mundo real, voltar para a vida real, para ser de verdade, para voltar a ter paz na relação. A gente vai descobrir agora. Eu vou pedir, então, para a gente colocar o primeiro VT para a gente ouvir a primeira história. Vamos lá? Tenho 15 anos de casada e sou cristã desde que nasci. A gente frequenta a mesma comunidade religiosa desde o namoro e ele cresceu como líder nessa comunidade desde então. Nós dois estamos à frente de muita coisa, cuidando de cultos, de famílias. Todo mundo enxerga a gente como referência. Só que ninguém mora lá em casa. Se eu pudesse explicar para vocês de forma mais clara o quanto ele é diferente na nossa casa e fora dela, eu diria que é tão diferente quanto branco e preto. Eu não sei onde vão parar todas aquelas palavras bonitas que ele tem para os outros. Eu não sei onde ele deixa a paciência antes de entrar lá em casa. Porque para mim é só grito, grosseria e humilhação. É como se eu fosse uma empregada, uma escrava. E com nossos filhos é pior. Ele chega a ser violento. Eu não concordo com a disciplina física, mas não consigo me impor, eu morro de medo. Estou ficando fisicamente exausta de tentar sustentar as aparências e me sinto à beira de explodir. Acho que eu só precisava de alguém que me dissesse: ei, tá tudo bem sair dessa situação. Eu só precisava de força, sabe? De força. Forte, hein? Que relato forte. Eu não vou nem me atrever a fazer uma pergunta, eu vou deixar você decidir por onde você quer começar a comentar esse relato. É realmente
além de forte, infelizmente é um relato recorrente. Se ele fosse forte, mas ele fosse raro, talvez ele fosse mais suportável. Mas é muito comum, especialmente quando se trata de comunidades religiosas, quando envolve religião. Infelizmente, a gente precisa entender e separar a fé da religião, que são coisas distintas. A fé, ela de fato liberta, mas a religião, muitas vezes, ela é muito aprisionadora de algumas situações. Ela é muito sustentadora de situações tão abusivas quanto essas. E isso é muito duro da gente ver, né? Ela traz essa distância, essa disparidade que tem entre o papel do marido e a forma como ele exerce esse papel em casa e o papel e o modo como ele atua, né, dentro do espaço religioso. E esse choque, para quem cuida, para quem ama, para quem está ali do lado, é muito difícil entender que pessoas estranhas recebem o melhor do outro quando você recebe o pior. Então, isso é muito doído, isso é muito sofrido. Porém, a gente precisa estabelecer, quando a gente lida com o ser humano e quando a gente lida com emoções, a gente tem que estar preparado o tempo inteiro para a gente lidar com isso sem fazer julgamento, sem tomar um partido, mas tentando entender. O casal anterior, o Zé e a Tatiana, trouxeram alguns elementos que provavelmente, com certeza, falta nessa situação agora. Mas o elemento primordial que Zé e Tatiana trouxeram foi a questão da conexão, do eu me permitir me conectar com o outro. E como é que eu faço isso? Eu me conecto com o outro quando eu sou capaz, quando tem espaço nessa relação, para eu ver a reação agressiva do outro, a reação mais irritadiça, e eu conheço o outro e estou conectada com o outro de tal forma que eu, ao invés de reagir à ação dele, eu recuo e tento exercer a empatia em relação a por que ele está agindo daquela forma. Só que no caso de Zé e Tatiana, por que isso é possível? Porque são exceções que fogem à regra, não é um padrão. Nós estamos aqui com uma situação onde esse comportamento ele é padrão. Quando se trata de padrão, eu preciso entender que aquilo que padroniza se torna violento. Aquilo que padroniza se torna violento. Porque, repete, não tem como você exercer empatia com um comportamento que se repete. Não tem como. E, Isabel, ela fala também, você falou em um relacionamento que tem espaço. Pelo vi ali, o que tem espaço é o medo. Só o que ela consegue é medo, porque o comportamento que teve, esse padrão, é de que se ela falar qualquer coisa... É mais uma mulher, Cris, silenciada. E silenciada pelo medo. E olha que ela comenta aqui que esse silenciamento está trazendo dor física. Ela está fisicamente exausta, foram as palavras que ela usou. E aí, eu volto a... Eu gosto muito dessa ideia, de recorrer a essa ideia, do quanto que a raiva masculina, ela é culturalmente autorizada. Ela é culturalmente autorizada. E a mulher não sabe lidar com isso. E a raiva feminina, ela é silenciada, ela é medicalizada, ela é diagnosticada. É estresse, é TPM, é loucura. Então, ela é silenciada pela relação direta com o marido e ela é silenciada pela cultura ao redor. Queria até pegar um pouquinho dessa cultura ao redor que você está falando, porque assim, analisando um casal anterior desse homem e analisando os filhos que estão vendo nesse momento, porque existe um ruído do que ele fala na questão religiosa dele e do que ele faz. Então, você acaba montando também uma linha de comportamento de quem está assistindo. Aí a gente tem uma próxima geração, vamos supor que tivesse um casal de filhos. Ali você tem uma mulher que talvez aceitaria isso como normal e um homem que pegaria esse ruído e montaria uma matemática estrutural, né?
E Cris, no caso aqui, ainda tem um agravante, porque assim, olha o tamanho da violência que essa mulher sofre, porque se ela levar, por exemplo, ela se abrir com alguém, é capaz de ninguém acreditar no relato dela. Porque o homem que as pessoas conhecem ao redor não é o mesmo que ela conhece. Ele não aparece para ela assim. Quantas vezes eu já escutei de mulheres no consultório, Isabel, como é que eu vou me separar? Minha mãe adora ele. Meus irmãos adoram ele. Ele é muito querido pela minha família. É por isso que eu sempre trabalho com mulheres em situações assim e eu sempre coloco, olha, você não pode esperar que a sua decisão só possa ser tomada quando você tiver a aprovação de todo mundo ao teu redor. Né? Não. Esqueça, porque essa é uma decisão solitária. A jornada de autonomia, de libertação de uma relação abusiva, ela é profundamente solitária. A mulher tem que bancar isso sozinha. Ela tem que ir por tudo ou nada. Mas me explica uma coisa. Você está me dizendo que essa é uma jornada solitária, mas ao mesmo tempo aqui a gente fala o tempo todo sobre buscar rede de apoio, sobre buscar ajuda. Como que essas duas coisas se unem na sua perspectiva profissional? Ótimo, excelente pergunta. Nenhuma mulher, Ana Isabel, consegue sair de uma relação com um padrão desse sozinha. Ela não consegue. E aí, inclusive, eu quero voltar ao meu raciocínio anterior, que uma mulher numa situação dessa, ela não pode e ela não precisa de julgamento. Porque qual é o julgamento que a gente faz? Ah, ela não se valoriza. Ela não se valoriza, por isso que ela está nessa relação. Ela é dependente dele. De fato, ela é dependente, ela vai ter muita dificuldade na sua autoimagem e no seu valor próprio, tem sim. Só que ela precisa de uma mão estendida. Hoje, para os casos de ameaça à integridade física, nós já temos aqui no Brasil uma lei que dá à mulher um lugar de abrigo, um lugar de suporte. Existem as casas-abrigos. Em outros países, a coisa funciona ainda de maneira muito mais intensa. Mas para a violência emocional, não tem. Para a violência emocional, não tem. Dificilmente, pelo menos aqui no Brasil, uma mulher será levada a uma casa-abrigo porque sofre violência emocional. Dificilmente. Dificilmente o processo chega a esse ponto. Então, ela precisa de um apoio, ela precisa de gente que estenda a mão. Mas, dificilmente, Ana Isabel, esse apoio, essa rede de apoio vai vir de quem está próximo. É muito difícil que isso aconteça. Infelizmente, né? É muito difícil, porque volta para aquela dicotomia mesmo, sabe? O homem que ela conhece não é o mesmo que os pais, que os irmãos da igreja conhecem. Não é o mesmo. Então, o discurso dela vai parecer ser fantasioso, ser uma mulher que é insatisfeita. Ou exagerado. Exagerado. É uma mulher que reclama por besteira. Ainda tem um discurso extremamente machista e violento, que é: cara, por que você está reclamando? Ele não te trai, ele não te bate. Ele paga as contas, ele provê tudo que você precisa e que seus filhos precisam. Do que tu tá reclamando? E nessa... Então pense aonde que uma mulher vai conseguir se abrir para escutar uma barbaridade E nesse momento dessa. ela até duvida e às vezes ela combina com o que ele fala sobre sanidade e ela inclusive aceita a medicação como crença limitante. Mas olha, vamos fazer o seguinte... Vamos incluir mais uma questão aqui, mais uma situação que você vai acompanhar aí, faca na mão aqui, bora lá e vamos mergulhar nessa questão do casamento de fachada. Pode rodar. Sou casado há 15 anos e tenho 2 filhos pequenos. A gente tem uma condição financeira boa e para minha esposa parece que é só isso que interessa. Ela tem uma vida social super ativa, sabe? Faz de tudo, todo tipo de atividade que ela deseja, compra quase tudo que quer. Vive como uma princesa. Eu fico feliz de prover financeiramente para ela tudo isso que ela sonha, mas eu acho que ela me vê apenas como um caixa eletrônico e isso me incomoda. Para piorar,
Ela adora postar fotos nas nossas redes sociais, chove de comentários, gente dizendo como somos lindos, que casalzão, etc. E aí quando eu vejo isso, aumenta o contraste entre como ela vê, como os outros nos veem e como eu vejo a gente. A gente é oco, sabe? Literalmente só aparência. Não há espaço para que eu me expresse, para que eu seja eu mesmo. Me sinto vivendo numa farsa e eu cansei. Eu queria mais do que isso quando eu imaginei casar, sabe? Tá aí, Isabel, a gente tem um conforto que é maior do que o próprio sentimento, se ainda há sentimento, né? E ele também questiona isso, e a frase dele, né? Nós somos um eco. Eu acho que esse caso agora, ele já é muito emblemático, porque é um homem falando. E já vamos aqui desconstruir a ideia que nós temos fixa de que a violência emocional, a violência doméstica só acontece do homem para com a mulher. E isso não é verdade. Ela também acontece da mulher para com o homem. Agora, é óbvio, nós não podemos aqui amenizar o fato de que a violência praticada do homem para com a mulher ela é histórica. Sistemática, social. Exatamente, ela é estrutural, né? Mas isso traz a verdade de que a violência contra o homem também existe, né? Porque o que essa mulher pratica não é nada mais do que violência emocional contra esse homem. Ela pratica uma violência emocional contra esse homem. O sentimento dele não é muito diferente da mulher que fica em casa e que é usada mesmo, né, como suporte para esse homem, não é valorizada, não tem o seu trabalho valorizado. Esse homem está sentindo a mesma coisa. Não tem diferença. Talvez isso parta um pouco também daquela compreensão de que os homens não ligam. Tipo, eles estão satisfeitos com qualquer coisa, que ele não tem necessidade emocional. Que desde que a mulher compareça sexualmente falando, ótimo, que tá tudo certo, ele não vai se importar. E não foi isso que a gente viu nesse relato, né? É uma coisa, a gente tem muito mito a respeito disso. E, por exemplo, em relação a essa coisa do homem, no imaginário popular, para as pessoas, para um homem basta que ele tenha um trabalho, que ele tenha uma casa boa, como ele disse, ele tem uma condição financeira boa, ele deve ter conforto na casa dele, ele deve ver o resultado do trabalho dele, que isso para o homem é muito importante, ver o trabalho dele frutificar. E no imaginário popular ele tem isso e ele tem também uma vagina à disposição, onde ele vai lá e ele se satisfaz e está tudo certo. Isabel, né? eu acho que também... Reduz ele à questão do provedor e à questão de um órgão sexual, como se ele não fosse uma pessoa que tivesse necessidades afetivas, que tivesse necessidade de ser reconhecido, valorizado, amado. Olha que coisa linda que Zé trouxe, que é do espaço seguro onde você pode ser quem você é, dizer o que você sente. E o outro não vai estar ali para julgar, né? O outro te enxerga como pessoa. É muito complicado quando você está numa relação onde você não é enxergado como pessoa. E é o que esse homem está sentindo. Ele não se sente enxergado pela esposa como pessoa. Para ela, ele é realmente apenas o provedor, aquele que possibilita a ela essas regalias, esses luxos, esses confortos. Eu acho que esse núcleo estereotipado é como se fosse uma gravidade, né? Tudo compensa, porque é difícil mudar essa cultura estrutural para ambos os lados. Nesse momento, agora, esse homem diz, poxa, o que você está reclamando? O homem gosta de dominar, porque tem gente que domina pela coerção no contexto financeiro. Então, você está com poder sobre ela, entre aspas, né? Então, o estereótipo de que o homem domina justamente por isso, que a necessidade dele é só sexual. E quando ele vai falar, até um homem desse não consegue se abrir com os amigos, pô, peraí que esse negócio... Não. Porque homem não pode ter sensibilidade, até porque homem não chora. Uhum. E aí, se você vai um pouquinho contra o estereótipo, então, quantos homens sensíveis têm burnout ou têm algumas coisas para poder manter, porque dentre os homens, para eles seria uma fragilidade, né? Então, onde você tem essa questão de poder ver a relação de um contexto sensível, então eu digo que esse eixo gravitacional, ele é complicado, né? Eu vendo
um documentário sobre masculinidade tóxica, e eu achei interessante um termo que utilizaram no documentário, que foi broderagem positiva e broderagem negativa, né? Que é a coisa do brother mesmo, de um homem que chega, por exemplo, um marido como esse, chega para um amigo, e aí ele começa a se abrir e dizer das faltas que ele está sentindo. Cara, a broderagem negativa vai bater no ombro dele e vai dizer, que é isso, cara? Isso é bobagem, você está reclamando por isso, deixa a tua mulher viver, vai viver a tua vida e pronto. A broderagem positiva vai parar, vai olhar no olho dele e vai dizer, poxa, querido, imagino como você está se sentindo. Né? E vai parar para escutar. Mas essa broderagem positiva ainda é muito rara, porque a relação entre homens é uma relação muito seca, muito dura, onde essas fragilidades não são permitidas de aparecer. E é muito legal trazer um depoimento como esse, porque realmente a gente vai desconstruindo, vai desmistificando essa ideia da violência como sendo somente do homem para com a mulher. Mas existem homens, quantos homens eu já atendi? Eu atendi há muitos anos atrás um homem deprimido porque ele sofrendo com dificuldade de trabalho e um belo dia ele chegou em casa e a mulher tinha ido numa loja, tinha trocado todos os móveis, ninguém sabe para pagar com o quê, sabe? Mesmo vendo a dificuldade do marido, a dificuldade financeira do marido. Então, um outro caso que meu marido conta, bem emblemático também, o cara tinha tirado todas as economias que ele tinha para poder quitar o pagamento da casa própria, e um belo dia, quando ele chega em casa, a mulher estava com um brilhante em cada dedo que o vendedor passou e ela comprou. Cara, isso também é violência. Sabe? Isso também é violência. Isso também é desqualificar o outro, o valor do outro, o esforço do outro, o sentimento do outro. Olha, chegou a hora, Aninha, de chamar mais uma situação Tem mais aí. um, senão a gente fica falando só desse aqui, renderia um programa inteiro pra gente falar só sobre isso. Mas tem mais uma história que retoma algo que a gente já mencionou aqui, que é quando a família ama o cônjuge, mas a pessoa que mora com ele sabe que ele não é essas coisas todas, não. Vamos botar aí o último relato. Minha família é grande e muito conservadora, e eu tenho a certeza de que seria uma briga se eu me separasse. A questão é que eu não sei quanto tempo mais eu posso aguentar. Meu esposo já me traiu várias e várias vezes, e eu perdoei as primeiras, mas a gente perdoa com a esperança de que algo mude, né? E isso nunca aconteceu. Eu tô vivendo um inferno em casa, eu não aguento mais olhar para a cara dele. Eu sinto tanta raiva, tristeza, decepção, que eu já nem sei por onde colocar. Mas, quando a gente vai lá em casa, na casa da minha mãe, parece o casal mais feliz do mundo. E ele finge muito bem. Minha mãe ama. Mas, para minha mãe, o casamento está acima de todo e qualquer coisa, desde que eu esteja ao lado de um homem. Está tudo certo. Não importa como eu realmente estou. Eu não consigo mais bancar esse teatro. Mas também não sei como reunir força sabendo que, se eu separar, estarei sozinha de todas as formas. Sem meu marido e sem o apoio da minha família. Olha, não é porque eu sou filha e escuto um pouco, né, do trabalho dela, lhe ajudo com o Instagram, mas a gente acaba tendo muito acesso e descobrindo que não são poucas mulheres que enfrentam uma situação como essa, né? Não são poucas. Não. Isso que você mencionou da solidão é muito forte, porque são mulheres que... Vê que ela relata aqui, eu vou estar sozinha de todas as formas possíveis, porque ela não vai ter mais o marido que, mal ou bem, está ali do lado, mais para mal do que para bem. E ela também não vai ter o apoio da família, que no momento em que se separar vai tomar partido pelo marido, porque afinal, como que ela largou um homem desse? E aí? Olha, Ana Isabel, eu ultimamente, nesses últimos tempos, eu venho com um sentimento assim de que essa questão de situações como essa, de mulheres nessa condição, precisa ser visto como uma questão de saúde pública. Precisa ser visto.
Porque no momento que for visto como uma questão de saúde pública, políticas públicas serão feitas de maneira mais eficaz para que se dê um suporte para essas mulheres. Porque eu posso garantir a vocês que hoje, de pelo menos, vou dar um número hipotético aqui, vamos dizer que eu tenha 20 casos no meu consultório hoje. Desses 20 casos que eu tenho no consultório, 18 São histórias parecidas são com histórias essa. parecidas. As mulheres estão nessa condição. Agora, eu estou me permitindo me debruçar para entender a síndrome de Estocolmo. O que é a síndrome de Estocolmo? A síndrome de Estocolmo leva esse nome por causa de um sequestro que aconteceu num banco em Estocolmo, em 1973, e onde as vítimas, os reféns ali dentro do banco, acabaram criando um vínculo afetivo com os sequestradores. E ficou nessa relação mesmo de bondade, onde eles cuidavam dos sequestradores e os sequestradores cuidavam deles. Então, o livro que eu estou lendo traz essa ideia da síndrome de Estocolmo social, as mulheres e a síndrome de Estocolmo social, onde muitas mulheres, mas são muitas, que se encontram numa relação completamente adoecida, estão com sua emoção sequestrada dentro desse casamento, mas elas não conseguem sair exatamente porque estão com essa névoa da síndrome do Estocolmo. Ele é bonzinho, ele é um bom marido, ele não me trata, ele não me... Ele me trai, mas não me bate? Não me Ou bate, ele me bate, vai mas fazer... ele não me trai? Exatamente, ele vai fazendo essas compensações, né? E no caso dessa moça, sinceramente, sincera e honestamente, esse é o tipo de situação que se ela chegasse hoje no meu consultório, eu trabalharia com ela na direção de fortalecer a autoestima dela, de fortalecer a identidade dela, para que ela bancasse a decisão da separação. Sem depender de mãe, de pai, de quem quer que seja. Para ela ter coragem de enfrentar. Olha, eu nunca me esqueci, há muitos anos atrás, muitos anos, eu estava fazendo minha faculdade. Eu assistindo tem um programa de TV que fala de família também, eu não tenho que citar, mas o tema naquele dia era Tenho Vergonha da Minha Casa. E no meio dos personagens ali estava uma senhora, gorda, muito gorda, eu sou gordinha, ela era muito gorda. Gorda, sem dentes, uma aparência física complicada, assim, a gente vendo que era alguém muito, muito simples. E ela trouxe uma história que para mim foi uma lição enorme na minha vida, porque era uma mulher que tinha tudo para não ter noção do valor próprio, pelos nossos conceitos, pelos nossos parâmetros. E ela tinha 6 filhos. Quando esses meninos eram pequenos, ela apanhava todo dia desse marido. Todo dia. E, de repente, ela cresce, ela se separa, ela chega um momento em que ela diz, olha, eu não tenho condições de continuar sendo tratada desse jeito. E ela toma coragem, morando em São Paulo, deixa para trás 6 filhos e vai embora. Porque ela não tinha para onde levar os meninos. Ela foi morar na rua. Ela foi catar lixo. Catando lixo, ela comprou uma casa, ela construiu a vida e roubou os 6 filhos. Porque ela tinha perdido a guarda. E ela levou aqueles 6 filhos para morar com ela. Cara, quando eu ouvi aquela história, no dia que ela estava lá, ela já estava com dinheiro economizado para comprar um caminhão trucada para transportar o lixo que ela catava. Foi alguém que olhou no espelho e disse, espera aí, eu mereço mais que isso. Eu não tenho que me submeter. Sabe aquele post que a gente fez no Instagram de, cara, se Jesus me tratou assim, eu não posso aceitar que alguém me trate com menos valor do que o que Jesus me deu. Eu não posso. Isabel, é fantástico que você trouxe para a gente. Até o nosso tempo para o intervalo estava estourado, mas a condução desse ato precisava ser fechada. Você viu aí? De repente você tem uma situação próxima, você não tem ninguém para gritar nesse momento, calma.
A gente está costurando junto com você aqui, mostrando o caminho, mostrando esperança. Vamos fazer o seguinte, vai ter uma dinâmica, inclusive, que vai te ajudar muito. Eu sei que tem muito compromisso para você fazer, tem a casa lotada, está saindo, mas espera um breve intervalo. Eu peço para você mais um pouquinho, eu sei que dói mexer nessa ferida, mas a gente vai ter que encarar juntos. Estamos juntos, um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, tema forte, mas entre família a gente tem que conversar, meu querido. Se a gente não conversar na família, vai conversar onde? Não é verdade? E esse tema foi feito para você e com você que está nos ajudando a ver as histórias aí. Eu achei fantástico ali o que uma das histórias trouxe, foi que a gente está falando de uma agressão mental, né? E ela estava sentindo dor física. E eu também tenho uma doença psicossomática, né? Que às vezes a ansiedade faz com que a fibromialgia, ela... E aí Deus te vê de forma integral, né? E você fala, Cris, mas eu não tenho forças aqui, eu quero ajudar minha família aqui, eu tenho que ajudar meus filhos. Olha, você não vai conseguir levar o que você não tem, José, Maria. Então você tem que buscar força justamente nisso. E a gente quer dar mais um reforço para você entender que talvez a matemática, falta um glossário emocional. E não é culpa de você, a gente está, graças a Deus, aprendendo com a dor. Porque veio a dor aí, né, pandêmica, mostrando que a mente está ligada. O segundo estômago aqui, né, o segundo cérebro é o estômago, que tem a ver com a questão da ansiedade, que joga para a questão... E muitas vezes você não conhece essa integralidade. A gente tem uma revista aqui que é Fique Leve, e é muito bacana, que ela é pedagógica, é um guia prático, que vai ensinar para você justamente esses pontos. Você tem que, de repente, nessa loucura, você não está tomando água, você não sabe os benefícios da vitamina D3, do sol. Mas, Cris, está complicado, calma, você precisa de força para sair daí, não é verdade? E outra, esse excesso de passado, porque você tem nas costas as histórias dos seus pais e, de repente, você valida isso como normal, não é normal. Excesso de passado, excesso de futuro é ansiedade, excesso de passado, essa depressão. Mas, Cris, eu gostaria um pouquinho de entender um pouquinho mais da minha questão emocional. Está aqui, fique leve. E se tem alguém que nunca desiste de você, é Deus. E Ele é o maior interessado, que é essa terceira parte aqui, desse ser integral que é você. Você não foi feito para passar trabalho, né? Você não foi feito para ter guerras como a gente tem aí, você passar... Deus. O plano de Deus é outro. E veio o pecado. Mas ao mesmo com o pecado veio a salvação e esse Deus disse assim, ó, eu vou morrer por você, Maria, que agora acha que ninguém gosta de você. O amor desse Deus, ele, se tivesse só você na face da terra, Ele viria só por você, só por você. Então eu digo para você que aqui tem essa triqueta, tem essa questão toda aí, ó, física, a questão mental e a questão espiritual. E essa revista, esse guia prático é de graça. Isso que eu quero salientar para você, que no Novo Tempo você não vai pagar nada, eu prometo para você, nem a postagem. Pega o telefone e liga. Eu vou fazer o seguinte, manda um WhatsApp, que é o 12982444449. DDD 12982444449. Manda um WhatsApp assim, eu quero a revista Fique Leve. Você vai ver que você vai receber um link no WhatsApp, você vai clicar, vai preencher o cadastro com os seus dados. Fica tranquilo que a gente cuida dos seus dados aqui, tá? É só para ir pelo correio e chegar certinho aí, tá bom? Então, ó, 12982444449. Quero a revista Fique Leve. De graça, é um presente para você. E falando em presente, quando você vai pedindo a sua revista, pega o celular desse menino aí, tá? Pega para pedir a sua revista de graça. Enquanto isso, agora a Aninha está lá com manhinha, porque eu prometi para você uma dinâmica especial e vale a pena. Presta atenção. Aninha, tá com a faca na mão também aí? Afiadíssima essa faca, Cris, porque agora a gente vai falar de um negócio que, olha, você deve estar familiarizado com o conceito alicerce. Você sabe o que é, né? Você que é engenheiro, arquiteto, mestre de obras, pedreiro que está desse lado aí, sabe que não é um bom negócio construir uma casa, um prédio em cima de areia, pura areia, sem preparar o alicerce. E por que a gente faz isso com o casamento? Me diga, não é uma ideia muito inteligente. Pois é, mas infelizmente a gente acaba acreditando que algumas coisas, e a gente listou 4 delas aqui na dinâmica, são suficientes para sustentar o casamento e acaba construindo o casamento em cima de areia. E o que acontece? Ele cai. Não é não, doutora Isabel? Mais conhecida como manhinha. E eu não vou enrolar não, eu já vou puxar o primeiro aqui. Primeiro pilar, tá aqui, ó, casamento. O pilar aqui construído sobre os filhos, aquele casamento que é sustentado por causa dos filhos. Por que isso aqui não é um bom pilar para sustentar a relação? É interessante, as duas fases onde acontece o maior número de separação, né, do casamento é exatamente no nascimento do primeiro filho e na síndrome do ninho vazio.
São as crises conjugais mais sérias que podem dar e que dão em separação, não podem dar, dão em separação, são exatamente essas duas fases. Porque filho não sustenta. Na realidade, a chegada do filho na relação, lá quando nasce o primeiro filho... Sacode tudo. Sacode tudo, muda tudo, porque no momento que nasce um filho, nasce também uma mãe e nasce um pai. Então, essa mudança, essa movimentação de papéis traz uma insegurança para o casamento muito grande. E na fase do ninho vazio, por que provoca, por que sacode mais uma vez? Porque esse casal usou esse pilar como sustentação para o casamento, ficaram juntos assumindo esse papel de pai e de mãe, e aí agora, nessa fase, os filhos vão embora. E novamente acontece a movimentação reversa. Esse pai e essa mãe agora volta a ser homem e mulher. E aí, como essas duas funções não foram nutridas, um olha para o outro e faz quem é tu na fila do pão. Olha só, então você está me dizendo, então, que construir a relação, mesmo que por 20 anos, em cima de filhos, né, baseado aí na chegada dos filhos ou na rotina com os filhos, é areia. E não ainda dá tem certo. um desdobramento, um risco nesse caso, o adoecimento dos filhos. Porque muitas vezes esses filhos percebem a tensão conjugal entre o casal, percebem o distanciamento, e aí eles fazem um movimento que a gente chama tecnicamente de triangulação. Então, eles somatizam para manter pai e mãe juntos. Aí na adolescência, esse menino começa a se envolver com coisas que não deveria se envolver, começa a manifestar um comportamento, às vezes até adoecimento físico. Eu já vi situações de uma criança de 6 anos desenvolver um refluxo que não tinha nada que passasse. E estava diretamente ligado com o conflito conjugal dos pais. Quando o casal foi para a terapia e o conflito foi desfeito, o refluxo desapareceu. Olha, que interessante. Então, até mesmo as somatizam. São esponjas. E não precisa ser dito. É importante dizer que não é necessariamente uma criança que presencia uma briga, que presencia uma violência. Não precisa. Atenção, a atmosfera da casa é captada pela criança e pelo adolescente. Então, olha, casamento fundamentado em filhos, o que acontece com ele? Afunda na areia. Não dá certo. Vamos lá para o segundo, e esse aqui é um pouco polêmico, né? E dizem que sem isso o casamento não existe, mas parece que baseado nisso aqui também não dá, que é o sexo. Por que o sexo não pode ser o pilar que sustenta a relação? Porque você não tem uma garantia de que fisicamente você vai ter condições de fazer sexo sempre. Isso é inseguro. Um acidente pode acontecer, a velhice chega, né? A velhice chega. Eu fico imaginando, meu pai e minha mãe ficaram casados 62 anos. Será que o sexo perdurou até o momento em que ele foi sepultado? Não. E eu me lembro de uma resposta que ela me deu, assim, muito interessante. Mamãe, a senhora ainda ama papai? E ela disse, minha filha, eu amo seu pai. Não é mais com aquele amor fogoso. Ela usou essa palavra. Não é mais aquele amor fogoso, é o amor companheiro, porque na realidade o mais importante no casamento não é o sexo, mas o vínculo conjugal. É isso que eu ia te perguntar, qual que é a diferença entre sexo e sexo e intimidade? Essa questão da intimidade sexual não está restrita ao ato sexual em si, né? A intimidade do casal, o vínculo, ele é muito mais profundo e mais amplo que isso. E eu quero até, já que você trouxe essa questão da intimidade, a Tatiana trouxe uma palavra de harmonia. A palavra harmonia, ela não se adequa no casamento, porque não tem como ter harmonia com dois seres tão diferentes. É a desarmonia que faz com que ele seja belo, porque a desarmonia não tem a ver com conflito, não tem a ver com adoecimento, não tem a ver com briga.
tem a ver com esse diverso da relação. É a riqueza do contraditório, sabe? Se a gente olhar a diferença do ponto de vista do crescimento, é ela que traz a graça para a relação. né? Ela, e então não Então dá vamos pra afundar aqui sustentar. mais um pilar, eu vou andar aqui por detrás da mesa para afundar mais esse pilar e já revelar o próximo. Temos mais um aqui que também não serve para sustentar a relação. Dinheiro. A gente viu ali no relato do homem, né, que eles têm uma situação financeira boa, eles estão felizes financeiramente falando, se é que se pode usar essa expressão, mas não é suficiente para sustentar a relação. E às vezes eu tenho a sensação, você me diz que o excesso é pior que a falta, né? É isso que eu vou colocar. Eu já tive situações no consultório onde o marido, que tem uma condição financeira muito boa, casou com uma mulher empresária e tal, potente financeiramente, de uma família muito rica, e o quanto que ele, muitas vezes, desqualificava ela, porque se sentia inferior a ela. Então, é o lugar que o dinheiro ocupa. Eu sempre coloco que a falta do dinheiro, ela é menos problemática do que o excesso dele. E tem um contexto, né? A gente viveu um longo período de pandemia, que, graças a Deus, fomos saindo dele aos poucos, mas que demonstrou que casamentos fundamentados unicamente no dinheiro, com tantas demissões e incerteza financeira, ficaram bastante fragilizados, Sim, né? sim, sim. E os casamentos que se acabaram na pandemia, tenha sido por que razão fosse, tenham certeza, não foi a pandemia que provocou. Esse problema já estava, o que a pandemia fez foi, pela misericórdia, dar a eles a oportunidade de parar para olhar. E muitos não souberam lidar com aquilo que apareceu durante a pandemia. Casamentos de fachada, muitos não sobreviveram durante a pandemia. Vou afundar aqui, então, mais uma sílaba da palavra casamento, que, fundamentada no dinheiro, não existe. Olha só, desceu, afundou na areia movediça. E o último pilar nesse alicerce, que não é lá essas Coca-Cola toda, não, é a religião. Casamentos fundamentados na religião. E aí eu queria que você já começasse me explicando o seguinte: a gente está aqui numa TV cristã, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na importância de frequentar a igreja, mas por que o casamento não pode ser fundamentado na religião? E qual que é a diferença entre fundamentar o casamento em Deus e fundamentar o casamento na religião? Eu quero colocar mais uma coisa, é uma TV cristã, e nós, como cristãos, acreditamos ainda mais. Acreditamos, sim, na indissolubilidade do casamento. O casamento, ele não foi feito para ser desfeito. Ele não foi pensado para ser desfeito. Mas, às vezes, não tem outra situação. Em relação à religião, eu vou trazer um caso emblemático que eu acho que explica bem. A senhora, uma senhora de 50 e poucos anos, me chega no consultório chorando, tinha sido criada numa religião, casou numa religião, mas o marido adulterava desde a lua de mel. E o que me chamou a atenção foi a fala dela de dizer: Isabel, como é que eu vou me separar? Eu sou cristã, eu não posso me separar. Sem conseguir se dar conta de que a separação ela já tinha acontecido. Sim. Que a quebra da aliança já havia sido feita e que não tinha sido responsabilidade dela. Ele tinha escolhido Ele isso. tinha escolhido, entendeu? Então, muitas vezes as crenças que se carrega sobre isso acaba aprisionando as pessoas em relações extremamente adoecedoras, extremamente mortais até. Às vezes até mortais, né? Tem muitas vezes mulheres até que pagam mortais. com a própria vida a permanência em determinadas relações porque julgam que não podem se separar. Responde para mim, então, qual que é a diferença entre fundamentar o casamento na religião e fundamentar em Deus? Porque em Deus é necessário. Qual que é a diferença? Eu acho que fundamentar em Deus, por exemplo, por mais difícil que uma situação seja de um casamento, eu acredito que se o casal, os dois, um só não, os dois... Essa frase é um clássico de manhã. Qual que é a sua frase, que está, inclusive, na bio do Instagram? Casamento feliz é resultado do esforço de dois. E é interessante entender, Ana Isabel, que assim, por mais que a fé tenha um papel extremamente importante, mas Deus não opera milagres em casamento. Pausa. Como assim?
Você vai ter que repetir e explicar esse conceito. Deus não opera, ele não chega no casamento e de maneira sobrenatural, ele faz ali um milagre e aquilo se desfaz. Ele age no casamento da mesma maneira que ele agiu com o paralítico do tanque de Betesda. Você quer? Você quer ser curado. E o paralítico não pôde receber, porque ali estava cheio de gente. Mas o paralítico certamente não pôde receber ajuda de ninguém. Ele teve que pegar a cama dele, ele teve que levantar e ele teve que andar. Então, dificilmente Deus vai operar um milagre num casamento nessas condições, onde somente um está se movimentando. Então, às vezes, é uma armadilha e é uma areia movediça tentar, e às vezes com toda boa intenção do mundo, muitas mulheres, né, se ajoelham e oram por seus maridos, às vezes, a vida inteira esperando por um milagre, que pode não vir, porque Deus teria que passar por cima de um princípio que ele nunca passa por cima, o do livre-arbítrio. Isso, exatamente. Exatamente. Ele não vai violar. Se tem uma área no ser humano que Deus não entra, é a área do desejo. A área do desejo humano, ela é sagrada para o ser humano. O ser humano tem que querer. E é por isso que é esforço de dois. Dois têm que se esforçar. Não adianta achar que só um vai ser capaz de sustentar. Você até brinca, né? E diz que casamento é igual caixão. Tem que carregar dos dois lados. Dos dois lados. Tem que carregar dos dois lados. A gente vai para o intervalo rapidinho e você não sai daí, porque na volta a gente ainda vai conversar mais sobre casamentos de fachada e ouvir você que está aí do outro lado através das interações que estão chegando no WhatsApp. Não sai daí não, fica com a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, programaço daqueles que você vai com certeza depois no Facebook, no YouTube, no NT Play, marcar aquelas pessoas que precisam. Ainda dá tempo, tá? Falando ainda dá tempo, você que chegou agora, estamos falando de casamentos de fachada. Ai, Cris, meu Deus do céu, perdi esse programa aqui, você nunca perde, tá? E aproveita agora, inclusive já manda a sua participação no DDD 12 983 15 0249. É a rapinha do tacho, mas ainda tem qualidade, tá? Vamos embora. E é você na tela com prioridade com Isabel Passos aqui no nosso programa. Vamos lá. Está chegando a sua participação, será que vem do norte, do sul, vem de forma anônima? E agora quem participa conosco aqui é a Júlia, de Rondonópolis. Um abraço aí, Júlia. Eu vi um casamento de fachada. Meu marido é um santo na rua, perfeito com todo mundo, ajuda a todos, mas aqui em casa não faz nada, nem o mínimo, pelo contrário. Só sabe me criticar e as minhas filhas. Eu ainda o amo, não sei como abrir os olhos dele. Apesar de toda a situação, ainda existe amor, a questão dela ainda é para que ele possa enxergar o que para ela é óbvio, né? É importante entender que essas situações, que na realidade é um discurso repetido das situações anteriores, né? Mas um ponto que nós não falamos e que eu acho que é importante falar sobre isso, é que as atuações fora de casa, elas são atuações descontaminadas de emoção. Então, é óbvio que a atuação desse homem, onde não envolve a emoção dele, vai ser diferente. Por que que em casa é assim? Porque ele não sabe lidar com as próprias emoções. Ele não sabe lidar com os sentimentos. Então, ele reage o tempo todo para manter, muitas vezes, o status quo do poder, né? Aquele lugar de poder. Então, ele acaba usando a agressividade como linguagem. Eu queria saber o quão adequada está a pergunta dela, porque ela coloca assim, como posso abrir os olhos dele? A gente acabou de falar no bloco anterior que não é responsabilidade dela abrir os olhos dele. Não. É responsabilidade dela dar a ele um limite e dizer, olha, você tem direito de ser como você quiser ser. É um direito que ele tem. A liberdade humana é um direito inalienável de todo mundo. De ir e vir, de ser como quer ser. Abraçando suas consequências. Né? Entende? Exatamente. Agora, eu tenho a liberdade também de dizer a você, olha, eu não consigo conviver com isso. Né? Eu não consigo, eu entendo suas dificuldades, mas não dá para mim. Eu não banco isso. Eu não dou conta disso. Entendeu? Então, é parte daquela ideia de que o outro só faz comigo aquilo que eu autorizo ele fazer. Mas eu não sou responsável pela atitude dele. Então, ele não pode, talvez ele seja mais um daqueles homens que diz assim, não, eu ajo assim aqui em casa porque vocês fazem isso, fazem aquilo outro. E projeta no outro
a culpa e a responsabilidade pelas as suas ações. Não tem nada que o outro faça que possa servir de justificativa para as minhas atitudes erradas, para a minha agressividade, para a minha, sabe, para a minha frieza. Não tem, não há nada que o outro faça que possa justificar. É muito importante quando cada um, a relação ela se torna saudável, quando cada um assume sua parte. Essa mulher pode até em um dado momento, sabe, dizer, olha, eu realmente reagi errado. Mas tendo a consciência de que mesmo que ela tenha agido errado, isso não serve para o outro de justificativa para o agir dele, né? Vamos chamar mais um, então. Tem mais interação chegando aí. A gente quer ouvir você. Pode colocar na tela a próxima interação. Vamos lá ver de onde é. Vou tentar ler, hein, Cris? Tá andando ainda, olha. Maria Betânia, do Rio de Janeiro. Meu marido se casou sendo uma pessoa e agora em casa é um e fora dela é outro. A mesma queixa, né? Sinto que até poderia ser algo relacionado à sociopatia, sendo um distúrbio mental. E agora, o que posso fazer para ajudar nosso casamento? Veja que ela está tão ansiosa por entender a motivação do marido agir assim, que já está procurando uma justificativa, quem sabe uma doença, algum diagnóstico, para tentar se proteger dos danos simples, às vezes só realmente não está dando certo, né? Não excluindo a ideia de que pode se tratar de um sociopata, mas a compreensão que as pessoas fazem de sociopatia e psicopatia é muito do imaginário popular, não corresponde muito ao que de fato é. Sociopatia e psicopatia não é tão raro assim, existem muitos, mas não é uma coisa tão simples assim. Quando se trata de sociopatia e de psicopatia, a primeira coisa que a gente precisa arrancar daí é todo e qualquer sentimento, principalmente de culpa. Ele não tem conexão com a culpa. Ele não se sente culpado por absolutamente nada que ele faça. Ele não se condói, ele não tem empatia. Tá? É alguém completamente desconectado do outro, tá? Então, fazendo esse parêntese, em relação a esse caso, ela diz que casou uma pessoa e agora é outro. Sinceramente, quando eu vejo esses relatos, eu fico me perguntando se de fato foi isso. Se ele era uma pessoa antes e passou a ser outra depois. Ou se não foi o óculos cor-de-rosa que ela caiu. botou, que ela colocou, entendeu? Porque assim, poxa, é a mulher que chega no meu consultório e diz, eu não aguento, eu estou casada há 10 anos com meu marido, é o segundo casamento, mas eu não aguento mais ele. Eu trabalho o dia todo e quando eu volto, ele está coçando mesmo, entendeu? Ali sentado no sofá, sem fazer nada. E ele não trabalha e eu estou sustentando. Aí eu perguntei, peraí, mas ele trabalhava quando casou com você e perdeu o emprego? Aí ela disse, não, quando a gente começou a namorar, ele também já vinha de um outro relacionamento. A gente frequenta a mesma comunidade religiosa e quando a gente começou a namorar, o pastor nosso me chamou para conversar. E disse, olha, ele é gente boa. É um menino muito bom, ele vai ser muito carinhoso com você. Ele só tem um problema, ele não gosta de trabalhar. Então, ela recebeu essa advertência antes de casar e ela escolheu casar. Então, muitas vezes, no calor da paixão, no calor ali do momento, a gente meio que cria uma realidade ao nosso redor, sabe? A gente cria uma fantasia, uma idealização. Então, você pode ter casado com um marido idealizado e agora descobriu que você está casada com um marido realizado. É aquele que é possível para ele. Ele está sendo aquilo que é possível ele ser. E ele já era assim. Mas a tua idealização não permitiu. Olha, uma das maiores violências um dos maiores fatores que produz relacionamentos dessa forma e toda essa frustração tem a ver com o romantismo do século XVIII. A ideia romântica de amor. A gente não consegue colocar dentro da relação conjugal o fator realidade. A gente fantasia muito. A gente fantasia demais. Essa questão romântica, você dá um cheque pré-datado, onde a vida real não consegue puxar. Não banca.
Não banca. Não paga a Verdade. conta. O preço do feijão vai chegar, entendeu? Você chegar numa prateleira e encontrar um óleo que era R$4 e você hoje está comprando a R$11, isso pesa na relação. E as pessoas não contam com O casamento isso. precisa de recursos para lidar com essa realidade, né? E dá tempo de mais uma interação, a gente vai chamar, porque a gente precisa atender você que está aí do outro lado participando com a gente. Pode colocar na tela mais uma, Cris, vou deixar para você ler. Vamos lá, é o Pedro Paulo. Eu moro nos Estados Unidos, acabei por viver em um casamento de fachada para obter o green card. E quem sabe, usam-se muito esse contexto lá, né? E ele já colocou um erro, pois me apaixonei e ela não tem interesse. Não sei se é o tema do assunto, mas estamos há 3 anos nessa situação e isso me entristece muito. A base foi uma mentira, né? Então... Olha, primeiro que essa situação não é rara. É recorrente. Muito recorrente, com brasileiros que vão para lá e passam por isso. Só eu no meu consultório, eu acho que nesses últimos 8 anos, eu já atendi uns 5 casos. Entendeu? De pessoas que casaram nessa condição, casaram por essa motivação. Eu tenho uma teoria de que o casamento que você tem hoje, depois de 10, 15, 20 anos, o que tem de bom e o que tem de ruim nele tem muito a ver com a motivação do início. Muito. De como que vocês decidiram se casar. Em que circunstâncias vocês decidiram se casar. Quais eram as expectativas, né? Cris, por exemplo, todos os casos que eu já peguei lá no consultório, em que os casais hoje são casados, mas eles iniciaram como ficantes, eles possuem conflitos específicos. Olha. Específicos. Eles têm dificuldade para lidar com o elemento compromisso. O olhar deles um para o outro, ou às vezes de um para com o outro. Né? O outro já entrou nessa relação de compromisso, mas tem um que ainda está com o olhar congelado na ficância. Na visão de quem sabe de que o casamento é uma prisão. E pode ser desfeito, entendeu? De que eu posso me comportar dentro do casamento como eu me comportava na ficância, não tinha compromisso, então eu fico com qualquer outra pessoa, entendeu? No lançar das bases, então, os casais precisam tomar mais cuidado, né? Muito. Mas agora que a gente tá falando, quem sabe, para quem tá lá do outro lado, que já tem 20 anos de relacionamento, que as bases vieram erradas, como que ajusta agora? Depende de como eles estão olhando para essas bases. Depende de que significado que eles estão dando hoje para essas bases. Eu já atendi uma situação em que o casal estava há 20 anos de casado, mas ele já tinha sido casado antes, ela já tinha um filho da adolescência que acabou como mãe solo, ela teve esse filho. E aí eles se encontraram, a primeira vez que eles se encontraram, eles eram adolescentes, nenhum dos dois tinha filho. E tiveram ali um namoro de adolescência, mas cada um tomou um rumo. Foram se encontrar 20 anos depois. 20 anos depois. E aí, nessa história de se encontrar 20 anos depois, começaram ali a sair, a namorar. E sem se cuidar, ela, por fim, engravidou. Ela engravidou numa relação que não tinha planos para o casamento. Não tinha planos para o compromisso. Mas, por responsabilidade, ele se casou com ela porque ela ficou grávida. Então, hoje eles têm conflitos exatamente porque não houve um acordo, um contrato de casamento. O casamento, não houve um desejo. Casar porque você quer casar já é uma situação difícil. Você imagine você casar porque entrou um terceiro nessa situação, porque a criança é um terceiro, entrou um elemento que estava fora do teu controle, que te obrigou a estar ali com aquela pessoa. É muito complicado. Ou, como já tive situações em que era um casal de amigos, ela já estava com a validade biológica chegando ao final, queria ter filho, fizeram um acordo de terem um filho juntos. E tiveram um filho juntos. E passaram a viver juntos. Só que um dia ela descobre que ele estava noivo com outra pessoa. E ela agora se sente traída. Mas ela não foi traída.
Esses relacionamentos as pessoas às vezes complicam tanto, você não acha não, Cris? Não é tão simples, namora, casa, uma pessoa só, deixa pai e mãe, uma só carne, como tem na Bíblia, e a galera começa a inventar uns negócios novos. E eu te digo, não é fácil, mas a gente tem um acordo aqui com você do horário, um acordo com a nossa diretora também, senão, ó, aqui já foi acordado de você, não dá para quebrar, por que não? A gente já entrei apresentando esse programa sabendo disso. Agora, o que a gente sabe é que a Isabel, ele tem um efeito bumerangue, que ela tem que vir aqui sempre. Sim, Por quê? eu concordo. Porque ela nos presenteia com o seu sorriso. E eu quero dizer o seguinte, vai fazer um chamado. Rapaz, dá um pulinho nesse Instagram da Verdade e acompanha essa mulher diariamente lá, você vai ver que tem conteúdo especial. Compartilha que vale a pena. Isabel, obrigado por vir. Muito obrigada por ter vindo e venha mais vezes, porque ainda faz comida lá em casa, feijãozinho de manhã é outro nível, né? Outro nível. Mas tá bom. Gente, agora você vai ficar com vida e saúde. Eu tava olhando aqui, né, que eu já tô com Cris, olha só. Aí, agora já veio. tá olhando pro futuro. Já tá olhando pro olhar futuro. futuro. Agora você vai ficar com vida e saúde, todos os dias um tema para melhorar, ajudar você a melhorar seu estilo de vida, sua saúde como um todo, né? Bem-estar completo, né, Cris? Essa é a integralidade que a gente falou naquela revista que é de graça. E esse programa, você sabe, hein? De segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde, encontro marcado, porque é entre família que a gente conversa. Perdeu alguma coisa? Corre lá no NT Play ou no YouTube, que tá tudo lá guardadinho. A gente se vê. Um beijo. Boa tarde. Tchau, tchau.